Fala, minha rapaziada, saudações tricolores, sejam bem-vindos mais uma vez ao Quintal Tricolor e vamos começar amanhã atualizando vocês com algumas informações importantíssimas para as pretensões do Fluminense na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que está longe ainda o jogo do Fluminense, só acontece na próxima sexta-feira contra o Fortaleza a pedido do próprio Fluminense, para poder contar com alguns retornos que são importantes pra caramba nesse time principal, porque a gente está numa reta final de Brasileirão onde o Fluminense não pode mais se complicar. Acho que já se complicou o suficiente durante o ano e nesse momento tem que trazer alívio. Mas antes mesmo de jogar na próxima sexta-feira, dependendo de uma combinação de resultados, a gente pode ver o Fluminense na próxima quarta retornando para a zona de rebaixamento. Só que assim, a gente tem que também se apegar às boas esperanças. O Fluminense tem um retorno de vários atletas. E a gente vai falar sobre essas informações para vocês nesse vídeo de hoje, para começar a sua manhã muito bem informado e antenado sobre tudo que nós temos para falar de Fluminense. E eu já peço a sua colaboração que está aí do outro lado. Se inscreve aqui no Quintal Tricolor, caso ainda não seja inscrito. Curte o nosso conteúdo, tem gente que até o final do vídeo não curte. Então curte logo, dá essa moral pra gente, custa nada, é de graça. Compartilhe o nosso conteúdo também e segue a gente nas outras redes sociais. Procurou no Instagram e no TikTok, é @Quintal Tricolor e não tem erro. A situação atual da tabela do Brasileirão, vou estar trazendo para vocês aqui, ó, a parte baixa da tabela, que é o que nos interessa nesse momento, tá? Do Grêmio para baixo que nós vamos falar. O Grêmio é o 12º com 39 pontos. Vitória, 13º com 38. Aí Atlético Paranaense, Fluminense, Criciúma e Juventude, todos com 37. Embolou tudo. E o Juventude é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Bragantino é o 18º com 36. Cuiabá tem 29 e Atlético Goianiense fecha a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E quando eu digo que o Fluminense pode retornar na próxima quarta-feira para a zona de rebaixamento, dependendo da combinação de resultados, é por causa disso aqui, rapaziada. Criciúma joga quarta-feira às 4h30 da tarde contra o Vitória. Criciúma empatou, precisa nem ganhar, empatou, passa o Fluminense. Juventude joga contra o Grêmio também na quarta-feira às 19 horas. Juventude empatou, passa o Fluminense. E temos nessa mesma quarta-feira o jogo do Bragantino acontecendo contra o São Paulo. O Bragantino empatando não nos ultrapassa, porém, se o Bragantino vencer o seu jogo, passa o Fluminense também. Então a gente pode estar vendo na próxima quarta-feira o Fluminense não só entrando na zona de rebaixamento, sendo o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, como a gente pode estar falando do Fluminense cair para a 18ª colocação. O que jogaria uma pressão enorme para o jogo de sexta-feira, como se já não bastasse. A gente sabe que o Fluminense tem uma pressão gigante nessa partida contra o Fortaleza, independente dos outros jogos acontecendo na quarta. O Fluminense tem que entrar sexta-feira em campo focado demais na vitória. O Fluminense não pode, em momento algum dentro desse jogo contra o Fortaleza na próxima sexta-feira, tentar negociar resultado. Tem que entrar em campo para ganhar. Tem que entrar em campo para jogar muito futebol e sair com resultado. Mas quando eu digo jogar muito futebol, minha rapaziada, nesse momento, o muito futebol para mim é ganhou. O muito futebol para mim nesse momento da temporada, depois de tantos problemas que nós passamos, é os caras entrarem em campo e ganharem o jogo. Ah, mas vai ganhar de 1-0, 2-0, 3-0, 15-0. Não me importa. Não me importa. O Fluminense tem que entrar em campo na próxima sexta contra o Fortaleza e vencer. Porque se for esperar pelos resultados dessa rodada, a gente pode ter o Fluminense se complicando demais. E Deus me livre e guarde. Papai do céu, só 45 pontos que a gente precisa. E não precisa de muita coisa não, rapaziada. São 45 pontos e esquece. Então tem que ganhar do Fortaleza, que é um dos jogos mais importantes do Fluminense nessa temporada. É um dos jogos mais importantes disparado. Porque como vocês viram, Criciúma empata, supera em número de pontos. Atlético Paranaense, eu nem botei o Atlético Paranaense nessa conta, tá empatado com a gente, mas nos critérios de desempate já tá na nossa frente. Juventude empata, passa a gente também. Jogo importante que eles têm contra o Grêmio. Bragantino vencendo, passa e sobra ponto ainda. E aí o Fluminense pode estar ficando ou na 17ª ou na 18ª colocação dentro da zona de rebaixamento, dependendo dos jogos dos adversários. Desnecessário, tá, Fluminense? Você já podia estar com 40 pontos há muito tempo. Mas foi inventar de empatar com o Grêmio,
de perder para a Vitória, aí joga contra o Inter cheio de desfalque, mas tá tranquilo, o importante é que contra o Fortaleza a gente entre em campo e vença. E já falando do jogo contra o Fortaleza, que é o assunto, né? O Fluminense vai contar com vários jogadores retornando ao time, o que é muito importante, porque se a gente for pegar um recorte do Fluminense nessa temporada, principalmente no Campeonato Brasileiro, tá difícil ganhar sem o John Arias, hein? Tá difícil ganhar sem a presença do colombiano em campo. E esse foi um dos motivos da partida entre Fluminense e Fortaleza ter sido transferida para sexta-feira. A partida aconteceria na quarta, só que o Fluminense não poderia contar com John Arias, já a segunda partida seguida, porque contra o Internacional já não pôde contar, porque ele estava suspenso, assim como o goleiro Fábio, assim como o zagueiro Thiago Santos, assim como o Paulo Henrique Ganso e o atacante Cauã Elias. E esse trio aqui para mim é muito importante. Ganso, Cauã e John Arias já garantiram pontos pra caramba pro Fluminense nessa temporada, e eles retornando é mais uma esperança de um bom jogo pro Fluminense, de um bom resultado, é mais uma esperança de vitória. Temos que encher o Maracanã, temos que encher o Maracanã. Eu, infelizmente, nessa sexta-feira não poderei estar presente no Maracanã, queria demais, só que eu não vou poder, eu já tinha um compromisso marcado há muito tempo, antes mesmo de saber que a partida mudaria de data. Eu torcendo para que ela acontecesse na quinta, mas não aconteceu. Vai ser na sexta-feira, não estarei presente, mas eu conto com o apoio e a colaboração de cada tricolor que vai estar lá dentro, quem vai estar lá para apoiar. E a gente sabe que quando o Fluminense coloca um bom público no Maracanã, historicamente, a vitória vem. Então vamos nos apegar às coisas boas. É o retorno de John Arias, retorno de Cauã, retorno de Ganso, Thiago Santos, Fábio, você acompanhando o Fluminense no Maracanã, o que é mais importante. Então vamos aguardar para saber como é que vai ser o desenrolar dessa rodada na quarta-feira e saber o que nos reserva a sexta-feira. Se o Fluminense vai entrar no desespero ou se vai entrar um pouco mais tranquilo para conseguir o seu resultado, tá? Rapaziada, muito obrigado por ficar com a gente até o final do vídeo. Não esquece de curtir, se inscrever, compartilhar o conteúdo do Quintal Tricolor, aquele comentário também que é muito importante sobre os temas que nós estamos abordando, que a gente quer saber o que vocês têm para falar conosco sobre Fluminense, que é o assunto principal. Sempre trago um recado. No próximo dia 21 nós temos o sorteio de uma camisa original do Fluminense, lá no nosso Instagram, no @Quintal Tricolor. Quer saber mais informações sobre esse sorteio? É só mandar mensagem pra gente por lá, que a gente vai passar todas as informações da rifa para você que está aí do outro lado, tá? Muito obrigado por ter ficado com a gente até o final do vídeo. Saudações tricolores, e o céu é o limite para o Fluminense. Tamo junto, rapaziada.